Bom dia, pessoal! Sejam todas bem-vindas a mais um Terapia pela Palavra. Vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem, para a gente começar a nossa terapia de hoje. Terapia com a Palavra de Deus. Então, é um devocional dentro da Palavra de Deus e com informações aí do mundo da sua mente. Bem-vindas, meninas, Edna, Sandra, Rita, bem-vindas, bom dia, Karina, todas bem-vindas, um bom dia. Nada como começar o dia pela melhor parte, começar o dia ouvindo sobre a Palavra de Deus. A Edna, a melhor terapia, com certeza, Edna. Com certeza, é a melhor de todas mesmo. Sem ela, todas as outras não funcionam, na verdade. Então, meninas, como eu apresentei ontem para vocês, nós vamos fazer essas lives de manhã. Elas serão curtinhas, 20, 30 minutinhos para a gente falar sobre a Palavra de Deus. Vai ser um devocional em que nós vamos falar da Palavra de Deus e sobre questões nossas, questões da atualidade, aquilo que nos incomoda aí, como vocês sempre me ouvem falar, né? Somos constituídas por 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, essas questões aí que mexem com a nossa alma, que é a morada das nossas emoções. Essas questões precisam ser olhadas. E claro, aqui no meu perfil vocês vão obter muitas informações a respeito da mente, a respeito do funcionamento. Como eu disse, eu quero trazer informação, eu quero trazer condição para que vocês se olhem e aprendam a se entender, a se organizar. Porém, eu não posso deixar de falar da parte espiritual, que é a parte que sustenta todo o resto, né? É a parte que sustenta o corpo, que sustenta aí esse seu trabalhar da alma. Então, esse nosso período aqui da manhã é um devocional diário para que a gente fale dessa parte, da parte espírito, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre desejo. O que é o desejo, né? Aquela onda, aquele negócio que vem, atropela todo mundo. E a gente fala aqui, fala-se muito sobre desejo na área sexual, né? Mas eu tô falando de desejo de um modo geral. Bom dia, Pri, sejam bem-vindas. Tô falando de desejo, gente, de um modo geral. Aquilo que você quer, sabe aquela coisa que você quer muito fazer, você quer muito realizar, você quer muito comprar, você quer muito viajar, aquilo que você quer muito, que toma muito do seu tempo, do seu espaço. A gente precisa olhar para aquilo. A gente precisa entender se aquilo é o bem para nossa vida, se aquilo é algo que realmente vai ser bênção para nós. Ou se não, ou se ceder aquilo, de repente pode nos trazer problemas, pode ser algo muito ruim e muito danoso. E não só para a nossa vida, como para todas as gerações que seguem. Como vocês sabem, eu trabalho com psicanálise, com constelação sistêmica familiar também. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, vamos começar pelo livro de Gênesis. A gente vai falar sobre essa descendência do erro, essa descendência caída a partir de um primeiro erro. Então, todo mundo aqui conhece a história de Adão e Eva, né? Adão e Eva lá no Jardim do Éden, bonitinhos, com tudo perfeito para eles. Deus deixou tudo para eles lá, para que eles vivessem bem, tranquilos, para que eles não precisassem de nada. Tudo que eles precisavam estava lá. Assim como hoje, gente, tudo que a gente precisa está dentro de nós, na verdade, porque vem do próprio Deus, Ele próprio está dentro de nós. Então, tudo que a gente precisa está aqui. Mas a gente segue a vida aí, correndo atrás do vento, correndo atrás de 1000 coisas e com essa sensação interminável de desassossego, de insatisfação. E é essa insatisfação que nos leva por caminhos ruins, por caminhos que não trazem o bem para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar agora. Adão e Eva, então, criados, colocados lá no Jardim do Éden, com tudo ali à disposição deles para eles desfrutarem, usufruírem. Mas aí todo mundo sabe da história, né? Veio ali a serpente
que nada mais é do que o inimigo das nossas almas, né? Aquele que vem para nos roubar, nos matar, nos destruir, para fazer com que a gente realmente se perca de nós mesmas. E ele veio, passou uma conversinha lá na Eva, a Eva ficou toda lá confusa, puxa, e agora? Por quê? Desejo, a vontade de saber mais. Peraí, mas por que eu não posso comer disso daqui, né? Mas, porque eu vou conhecer sobre o bem e o mal? Mas eu quero conhecer, por que eu não posso conhecer? E aí vem, né, aquela necessidade sempre de mais. A gente nunca consegue olhar para aqui e falar, puxa, mas tá tão bom aqui, tô contente aqui, tô satisfeita, tá bom, vou procurar melhorar e tal, mas eu não preciso ficar o tempo inteiro buscando fora de mim coisas, né, para minha satisfação. Mas enfim, ela lá na insatisfação dela, na curiosidade, se deixou levar, comeu do fruto proibido. Vem Adão, segundo ele, tá na palavra, ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu que me fez comer. Então, segundo ele, Eva também o convenceu a comer, mas a questão é, todo mundo ali, os dois, né, eles não conseguiram conter o desejo deles de fazer aquilo que eles tiveram vontade de fazer, aquilo que eles decidiram de alguma forma que era o bem para eles. Eles quiseram fazer, não pensaram muito, eu quero conhecer, eu vou comer, pronto, acabou, simples assim. E aí lá em Gênesis 3, 12, 13, a gente vê o quanto que a gente não assume as consequências da realização dos nossos desejos. A gente sempre joga pro outro. Mas a culpa foi do fulano. Mas a minha vida tá tão ruim. Eu tô aqui. Mas eu merecia. Eu senti vontade. Eu tava me sentindo sozinha. Eu tava isso, eu tava aquilo. E a culpa sempre tá do lado de fora. Primeiro que a gente traz esse peso de culpa, né? E é interessante que a gente troque esse peso de culpa por responsabilidade. Vamos nos responsabilizar pelos nossos erros e tudo mais. E aí, ontem nós falamos, inclusive, né, dos temperamentos e do quanto o descontrole, né, a não administração do temperamento nos leva a lugares que não são muito favoráveis. Inclusive eu trouxe uma situação minha em relação ao desejo, é a mesma coisa. Então, quando a gente vem aqui para Gênesis, em Gênesis 3, 12, 13, a gente vê, né, Adão falando, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, assim, tá sempre do lado de fora, né? E ontem, na apresentação dessas nossas lives, justamente eu trouxe para vocês a importância, a necessidade da gente olhar para nós mesmas e entender, puxa vida, essa parte feinha aqui sou eu. Meu Deus, sou eu essa parte aqui. Então me ajuda a transformar, né? E a terapia tá aí para te ajudar. E todos os auxílios do lado de fora estão aí para te ajudar. Mas tem coisas que precisam acontecer com você do lado de dentro. E do lado de dentro, só ele pode te ajudar. Não existe outra forma. Então, para que ele possa te ajudar, me ajudar, porque nós fazemos isso o tempo inteiro, gente. Porque a nossa natureza é caída, o nosso coração é centralizado em nós mesmos. O nosso coração é centralizado naquilo que a gente quer, naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente deseja. É centralizado em sentimentos que não nos levam a lugares muito nobres às vezes. Então, por isso, a gente tem que olhar para essa centralidade do nosso coração, para isso que está aqui, né? Essa necessidade de sempre olhar para fora e encontrar um culpado do lado de fora, quando na verdade a responsabilidade é nossa.
né? A minha responsabilidade por administrar aqui toda a confusão que acontece aqui dentro de mim em relação a temperamentos e sentimentos e traço de caráter, tudo isso vocês vão me ouvir falar aqui e a gente vai aprendendo juntas. Eu vou passando para vocês todas essas informações para vocês se familiarizarem, tá? Com todas essas informações. Mas para você chegar aqui hoje, nesse momento, na sua constituição, com tudo isso aí que você sente, você não faz ideia do tanto de coisa que está acontecendo dentro de você, do tanto de confusão. E quando eu digo confusão, é porque quando a gente não está trabalhada, quando a gente não está se sentindo bem, se sentindo na direção, né? Fazendo terapia, se ajudando, tendo bons relacionamentos, né? Se relacionando com as pessoas certas, com as pessoas que possam nos levar a lugares melhores, nos alimentando de coisas boas, conteúdos na internet, um filme, um seriado, qualquer coisa pode ser gatilho para você, para despertar em você desejos que não vão te levar para lugares muito bons, muito nobres e que possam ser bênção para sua vida. E de novo, né, quando a gente fala de desejo, a cabeça já vai lá para a parte sexual, né? Mas não, gente, hoje no mundo da internet, quanta gente fica aqui olhando para essa tela e desejando a vida que é do outro. E uma vida que ela nem sabe se é boa de verdade, porque o que a pessoa coloca aqui é o palco dela, você não sabe o que acontece nos bastidores, e muitas mulheres ficam aí olhando para essas vidas e desejando essas vidas, desejando ser fulana, e nem sabe quais são os desafios que a fulana enfrenta por ser ela, justamente, ou para sustentar a máscara que ela colocou ali para se apresentar no mundo digital. Então, gente, o desejo, ele é alimentado por muitas fontes externas, mas ele só cresce dentro de você se você deixar. Ele só toma espaço dentro de você e te leva para lugares não muito bons e que podem ser de muita destruição para sua vida, se você deixar. Mas aí, como conter isso, né? Se trabalhando, se conhecendo, olhando para si, aprendendo sobre si e principalmente consultando a fonte, aquele que te criou, aquele que tem o código lá certinho de o que é o que dentro de você, tudo que acontece aí dentro de você, o que te move, o que está alimentando esse tipo de desejo, o que está alimentando essa sua vontade. E o primeiro passo para isso é você olhar para você com muita coragem, humildade, honestidade e falar: ai, eu tô querendo isso mesmo. Puxa vida. Eu tô sentindo que isso não é o bem para minha vida, mas eu tô querendo. Eu tô muito afim de fazer isso aqui. E agora, né? O que eu faço? Corre para terapia? Corre para terapia, faz terapia, se conhece, porque o conhecer-se faz com que você identifique com antecipação determinadas ações que podem ser ruins para sua vida. Então a terapia traz isso para você. Se conhecer é o bem maior que você pode fazer depois de conhecer aquele que te criou. Gente, eu sou terapeuta, então eu sei, eu tenho consciência do poder de uma terapia bem feita, de quais caminhos esse processo abre para você. Porém, para você se conhecer na totalidade, para você saber o propósito da sua vida, aquilo que te alimenta, aquilo que te movimenta, você vai precisar se relacionar com aquele que te criou. Porque o primeiro passo para você se conhecer, para você identificar aí os seus desejos, as suas vontades, aquilo que é bom ou não para você, aquilo que te aproxima ou não do seu propósito, não é você olhar para você somente, né? Olhar para você, estabelecer metas, fazer o que você trilhar, né? Caminhos aí que te aproximem daquilo que você quer. Esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é olhar para o teu pai, para entender com ele qual é esse caminho.
entender com ele se isso que você está desejando é o bem para você e vai te aproximar dele, inclusive, e vai te aproximar do bem maior para a sua vida, da felicidade verdadeira, completa e profunda, sabe? Então, é esse caminhar aí que você deve fazer, essa trilha que você deve traçar, para que você então entenda tudo isso que está acontecendo dentro de você, todas essas vontades, para que você então alcance aquilo que você quer e da melhor forma possível. E quando a gente não faz isso, gente, eu vou trazer para você aqui também em Gênesis, porque como eu disse, né, é a terapia pela palavra, e a palavra, ó, é essa aqui. A palavra de Deus, é ela que a gente vai usar nessas nossas sessões online aqui de manhã, porque são sessões devocionais de adoração, para a gente aprender a se relacionar com Ele. Porque nessas lives da manhã a gente está falando da nossa porção espírito, certo? Então eu quero te contar aqui através da palavra qual é a consequência de você não alimentar o seu espírito, de você não se aproximar de Deus devidamente e ceder a tudo aquilo que a sua carne quer, sem questionar, sem impugnar aquilo que não é o bem para você. Primeira coisa foi a queda, então, o fruto, né? Os dois comeram, ninguém assumiu responsabilidade, o Adão pôs a culpa na Eva, a Eva pôs a culpa na serpente, e eu imagino Deus olhando para os dois assim e falando e pensando, viu? Vocês não vão crescer, não? Vocês vão ficar aí nessa infantilidade mesmo? Eu sou pai de vocês. Não seria melhor vocês assumirem a responsabilidade e me pedirem perdão e entenderem que eu tenho o poder para ajudar vocês a arrumarem essa bagunça toda? Vai ficar mesmo os dois aí jogando a culpa nos outros? Puxa vida, não? Então, trazendo aqui, né, para nossa realidade, na minha mente eu imagino esse confronto aí acontecendo com os dois. Porém, ainda que você assuma a responsabilidade, ainda que você peça perdão, Ele é justo e Ele é maravilhoso, Ele é amoroso para te perdoar e para te dar novas chances, mas escolhas erradas trazem consequências, gente. Então, por isso que é melhor, ao invés da gente fazer uma medida corretiva, a gente pensar na medida preventiva. Ao invés de você ficar pensando em corrigir aquilo que de errado aconteceu, obviamente, o que aconteceu, aconteceu, tá? A gente não tá aqui para trazer peso de culpa, de julgamento para ninguém, não. Porque o que você fez até aqui, você fez o melhor que você podia. Com as informações que você podia, com as condições emocionais que você tinha. Mas a proposta aqui é que você vá para o próximo nível. Que você caminhe, que você avance, que você faça escolhas melhores. Então, como é que você lida com aquilo que já aconteceu? Aceitando. Aconteceu o que aconteceu, eu não tive naquele momento condição de fazer diferente, mas agora eu vou fazer escolhas melhores. Na certeza de que as más escolhas trazem consequências. E quais foram as consequências dessa primeira má escolha que nós herdamos? É daí que vem a raiz de toda a nossa necessidade, de toda a prepotência, de toda a arrogância, de todo o desejo que não nos aproxima de Deus. É daí, é dessa primeira queda. E aí, quais foram, né, as consequências? Os descendentes aí de Adão e Eva, eles trilharam caminhos muito tortuosos. Então, logo à frente, a gente vê, primeiro, um homicídio. Bom dia, Flávia chegando e dando bom dia. Flávia, já estamos no finalzinho, depois você pega o comecinho lá, viu? Adão e Eva, eles, Bari Antenada chegando também. Bom dia, bom dia. Então, no começo, eles tiveram primeiro essa primeira queda e a primeira consequência foi um homicídio entre irmãos por ciúme. Caim mata Abel. A história, resumidamente, que eu não tenho tempo para me aprofundar aqui, mas depois vocês podem pegar, inclusive aqui é para incentivar vocês a lerem a palavra de Deus, meditarem na palavra de Deus, se aprofundarem, porque é só através dela que vocês vão conhecer o Criador, o Pai.
o nosso Pai. É através da palavra. Gente, tá tudo aqui, ó. Manual para sua vida, tá aqui. É só você pegar e desfrutar dele. Então, Abel e Caim, filhos de Adão e Eva, ambos levaram ofertas para Deus e Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Existem muitas controvérsias em relação a essa questão, não vou entrar nesse mérito, não vou me aprofundar, mas houve os seus motivos, porque um fez aquilo que era, um deu o seu melhor, o outro deu aquilo que dava para dar, aquilo que estava mais tranquilo ali, e aí houve então uma rejeição da oferta de Caim. E aí, por ciúme, Caim começou já veio pro coração dele aquela vontade de fazer algo ali meio ruim com o irmão. E Deus é Deus, né, gente? Ele conhece. Não adianta você ficar mentindo. Não adianta você mentir para mim, mentir para você, mentir pro teu pai, pro teu marido, pros teus filhos, para quem quer que seja. Não adianta. Porque para Deus você não mente, Ele conhece o seu coração, Ele sabe de cada intenção sua. A palavra nem chegou à sua boca e Ele já sabe o que é que você está sentindo, pensando. E como um bom pai que é, Ele alertou Caim. Ele falou para o Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Então ele falou: olha, Caim, eu tô percebendo que tem alguma coisa acontecendo aí com você, viu? Tem alguma coisa que não tá me cheirando bem. E ele segue: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gente, Deus nos avisa o tempo todo. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó, falando ao nosso coração. Sabe aquele pensamento que passa na sua cabeça assim? E você fala: nossa, por que eu tô pensando isso? À luz da psicanálise, são conteúdos seus inconscientes, informações inconscientes que passam para sua mente consciente como forma de alerta ou como forma de repreensão, porque existem ali conteúdos que não são muito bons, né? Mas vamos pensar que também existem ali valores, princípios dentro do seu aparelho psíquico, e a partir do momento em que um desejo passa para sua mente consciente, vem um carinha aí dentro de você que se chama superego, que é o seu sensor. É como se fosse o paizão de todos aí, de toda essa galera que tá na sua mente. Ele vem e fala para você: olha, toma cuidado, não vai por esse caminho, você já fez isso e se deu mal, então olha, você nunca fez isso, mas nós sabemos que isso vai contra os seus valores, vai contra os seus princípios, não faça isso, que não vai ser legal para você. Então, psiquicamente falando, existe ali o seu sensor. Espiritualmente falando, o seu sensor é o Espírito Santo, que além dessa parte aí no seu aparelho psíquico te alertando, existe aqui, ó, no seu interior, no mais profundo do seu ser, o Espírito Santo falando para você: não vai, filha, não vai por esse caminho, não faz isso, não fala isso, não compre isso, não, sabe? E tantas outras coisas. A gente erra porque a gente não presta atenção nos nossos sentimentos. Porque no fundo, gente, se você parar para dar aquela respirada assim, ó, aquela olhada para dentro de você, você vai sentir seu coração apertadinho, pequenininho. E aí, ainda que você tenha alguma dúvida, lembre-se do seguinte: se não está te trazendo paz, não vem de Deus. Porque o que vem de Deus para você traz paz para sua vida. Não está te trazendo paz, está te trazendo angústia, está te deixando confusa, está dando aquela... Claro que tem algumas sensações, um medinho que é um medinho preventivo, né? Tem as suas variações aí que você precisa se conhecer melhor para entender aquilo que você sente. Porém, se não trouxer paz para o seu coração, se demore um pouco mais na decisão de fazer aquilo.
pare, conversa com seu pai, vai orar, vai meditar, vai ler a palavra de Deus, vai ouvir o que Deus tem a te dizer, para depois você tomar sua decisão. E para a gente finalizar aqui, quais foram as consequências? Deus falou isso para Caim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas ele dominou? Claro que não. Ele cedeu ao desejo dele, foi lá, arrebentou, matou o irmão e trouxe uma geração inteira, uma geração não, várias gerações, né? De dores, de quedas, porque na descendência deles veio depois Caim, primeiro cometeu um assassinato, depois veio Enoque, cometeu outro assassinato, depois veio Lameque, cometeu outro assassinato. Porém, olha como é maravilhoso entender que com Deus à frente, toda maldição é quebrada. E aí falando de constelação sistêmica familiar, toda repetição doentia de padrão, com Deus, ela é quebrada, ela não tem chance de seguir adiante, porque você devolve o controle àquele que é o único que sabe de tudo e que pode controlar tudo, que pode te direcionar. Porque mais lá na frente, a gente tem então, na quarta descendência, a gente tem Sete. E Sete, ele quebrou essa descendência aí de morte, né? De assassinato, essa descendência guiada pela raiva, essa descendência sanguinária. Então, a partir dele, esse padrão foi quebrado. E a partir de Sete, veio uma descendência saudável, veio Enos, e aí vieram todos os outros. Eu não vou aqui seguir o nome de todos, senão a gente vai demorar muito, eu preciso finalizar. Mas a partir dessa descendência gerou-se Noé. E Noé, a história de Noé também todo mundo sabe, né? Deus olhou para a humanidade, estava tudo uma bagunça, ele falou: nossa, eu vou destruir tudo isso aqui, eu não tô dando conta desse povo, desse jeito, que bagunça, eles não se emendam. Mas dentre todos, ele enxergou uma família que agradou o coração dele, que fazia aquilo que era bom e reto aos olhos dele, que foi a família de Noé. Então, a partir de Noé, toda nova descendência foi criada. E aí, acabou-se o problema? Claro que não, porque o pecado está em nós. A nossa natureza é caída, o nosso coração é centralizado, e se você não fizer boas escolhas, você vai para o pior caminho, com toda certeza. Agora, lá em Gênesis 4, 26, a gente entende por que essa descendência, essa repetição de padrão negativo foi quebrada. Está escrito assim: a Sete nasceu-se-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, gente, até Sete veio aquela confusão, aqueles assassinatos, a raiva guiando aqueles descendentes. Mas a partir de Sete, o nome de Deus voltou a ser invocado. E a partir desse momento, aquele padrão doentio foi quebrado. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Você quer quebrar repetição de padrão doentio na sua família? Você quer se posicionar de forma melhor aí nas suas emoções? Quer se trabalhar de forma melhor? Quer se sustentar nas suas novas decisões? Invoca o nome de Deus. Vai para Ele. Vai para o altar dele. Para de ficar chorando aí com sua amiga, reclamando e só dentro aí, né, do problema e lambendo a ferida. Gente, não que isso não seja bom de se abrir com as pessoas. Tem pessoas maravilhosas com as quais a gente se abre e que colhem as nossas dores e nos ajudam, nos auxiliam, e isso é maravilhoso. Amigos são anjos nessa terra. E estão aqui para isso. Deus colocou para que justamente eles nos auxiliem. Porém, a gente precisa
aprender a derramar as nossas dores aos pés daquele que pode fazer alguma coisa com elas, pode fazer alguma coisa com as nossas lágrimas, alguma coisa que de fato nos tire daquele lugar de dor. E esse alguém é o nosso Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Olha para o seu desejo, busca em Deus a direção, a resposta, se isso é bênção ou maldição para sua vida, e tome a sua decisão. Faça escolhas melhores para que você tenha resultados melhores, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por esse entendimento, que essa palavra encontre solo fértil no coração das queridas que estão aqui nessa live, que traga consolo, direção e orientação para a vida delas, assim como trouxe para a minha vida, e que o Senhor continue nos guiando, nos alimentando e nos orientando, Pai, pelos melhores caminhos, debaixo do Teu amor e da Tua misericórdia. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, meninas! Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês. Vou sair correndo aqui que eu já tô atrasadinha para minha primeira sessão. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.